Welcome to our English plantão, our English class, and good afternoon, everyone, again. Antes da gente começar, agora são 2h10, a gente começou às 2h, e antes disso eu estava aqui em inglês explicando para o Iago essa pergunta que ele teve aqui, que ele queria saber o que é esse I gotta go. Então, ele vai explicar para a gente aí o que isso quer dizer e em quais situações a gente usa esse gotta. Vai Beleza, lá. vamos lá, vou tentar. Bom, a frase que, tipo, I gotta go. Aí, tipo, tava só explicando o contexto, eu tava assistindo um episódio de uma série e eu ouvi isso. Aí eu li a tradução, que significa eu tenho que ir. Só que não tá escrito have nem nada. Aí eu perguntei pro professor, aí começa o seguinte, I gotta go, a primeira coisa, ela é uma sentença coloquial. Ela é mais falada para, por exemplo, pessoas dentro do seu eixo social, acho que eu posso dizer assim, como amigos, alguns parentes e tal. Se você vai falar com um professor, o seu chefe, é que tradução de boss é chefe, eu acho, você não pode falar assim porque é muito informal. Pode falar, pode falar. Não, é isso mesmo, tá perfeito. Beleza. Pode. Aí existem a questão do inglês americano, que é o US, de United States, e o inglês britânico, que é o de British. No inglês norte-americano, falar I have a car é tranquilo, é o suficiente. E já passa a ideia. Só que no britânico eles falam I have got a car. Então, tipo, tem o got, que, se eu não me engano, vem do get, é isso? Ou não? Vem do get. Vem do get. Perfeito. Aí, por exemplo, ele colocou as frases. Essas duas frases dizem a mesma coisa, só que uma tem o got. Aí ele passou a outra frase, a frase de baixo. Então, tipo, I have to do my homework. Então, tipo, essa frase, a tradução é: eu tenho que fazer o meu dever de casa. Só que essa tá em inglês norte-americano. A que tá em inglês britânico fala I have got to do my homework. Então essa tá em britânico. Só que isso é escrito, é uma maneira formal. Aí o exemplo que ele deu é que, por exemplo, às vezes a gente tá, por exemplo, mandando uma mensagem pelo WhatsApp, alguma coisa que se precisa, até que precisa, mas ela é mais rápida, né? Aí a gente vai contraindo algumas coisas, a gente vai diminuindo. Então, tipo, em vez de ser I have got, passa a ser I've got. Depois, aí junta o got to, vira I got to. I got to? É assim que pronuncia? I got to do. Aí, no último caso, tem o I gotta do. Eu acho que esse A é pra... Eu não sei explicar pra que esse A, mas é isso, tipo, I have got to virou I gotta. Tipo, houve uma contração. Porque, É na isso. verdade, eles não falam muito I got to do. Esse to é bem fraquinho. É quase um I've got to do my homework. To do my homework. Daí esse acaba virando I've got to do, I've got to do, I gotta do my homework. Eu não sei exatamente também como isso acontece, mas acaba acontecendo. E toda língua faz isso, esse tipo de coisa. Da mesma forma que em português, eu falo assim, eu vou dar isso daqui para você, pra você, pro você. A gente fala, tó isso aqui pro você, ou tó isso aqui pro você. Olha que louco. Em português, se você fala tó isso aqui pra você, você entende que eu estou falando para você. Como que de para você vira você? Não sei. As línguas normalmente fazem isso. E, da mesma forma, geralmente quando isso acontece, não sei se num ambiente formal, né, de um registro que a gente diz mais formal, que você deveria usar a norma culta, tanto na fala quanto na escrita, você não diria para o seu chefe, tá aqui para o seu relatório que eu fiz. Eu acho que não, né? Ele entenderia, mas não seria o registro adequado, né? Então o Iago falou certinho que o registro
essas contrações geralmente têm um registro mais coloquial ou mais informal também, que a gente diria, ok? Alguém tem alguma pergunta? Acharam que o Iago explicou bem, ou mais ou menos? O que vocês acharam? Podem falar ou escrever aí no chat. Você tem algum comentário sobre isso antes da gente seguir, Iago? Não, tudo tranquilo, professor. E o que eu diria para você é, depois dessa explicação, para você falar o do wanna, é só você pensar que o wanna é a mesma coisa que o want to. Então, depois do wanna, você geralmente vai ter um verbo explícito ou implícito, né? Tipo assim, I wanna drink coffee right now. É algo que você quer fazer. Você não diria, por exemplo, I wanna coffee. Porque esse aqui sempre implica que você tem que ter um verbo. Então, se você quer falar eu quero café, você fala I want coffee. Você vai falar want, né? Se você vai falar o wanna sempre tem a ideia é com o to. Então, por isso que você não diria I wanna coffee, porque se falar I want to coffee, não. I want coffee. Mas se você põe um verbo, aí você pode, porque I wanna drink coffee é a mesma coisa que I want to drink coffee. E daí você pode colocar qualquer verbo aqui na frente, tipo, I wanna kill you. Eu quero te matar. I wanna love you, né? Para não ficar só uma coisa negativa. Ou I wanna talk to you later. E por aí vai, usando sempre aqui um verbo, ó. Kill, love, talk. Ok? E da mesma forma que o gotta, o wanna é informal, coloquial. Então, em algumas situações, você teria que tomar cuidado e não usar. Antes da gente voltar aqui, eu queria mostrar essa mensagem no WhatsApp, que eu passei para vocês. A ideia foi fazer vocês lerem uma coisa em inglês, uma instrução escrita por mim, e daí, sem tentar traduzir, né? Falei que você podia pôr no Google Tradutor se você quisesse, né? Acho que não falei. Mas a ideia é que eu fiz essas perguntas em português para ver se vocês entendiam, ou partes, ou tudo que eu estava sugerindo que vocês fizessem, né? Vocês não precisam responder essas perguntas aqui, mas a minha pergunta é, quando você leu essas mensagens, daí você viu que tinha coisa em português aqui sobre a mensagem, você acha que as suas respostas foram acertadas? Ou seja, você acha que você entendeu o que era para fazer ou não? A Evelyn colocou que dá para entender tudo certinho, e eu não tinha visto que anteriormente a Suzane falou que nas músicas é muito presente, é uma ótima lembrança, né? Aquele gotta, wanna, são muito presentes nas músicas porque elas trazem linguagem coloquial realmente. E a Evelyn disse que deu para entender certinho o que era para fazer. Agora, o Iago, eu acredito que ele tenha entendido ou entendido parcialmente, porque depois ele acabou mandando um negócio lá que ele entendeu que a gente ia trabalhar junto um negócio que você... um aspecto gramatical, né? Foi isso, Iago? Isso, tipo, eu me confundi na última frase que, tipo, fala, then share these explanations, activities, só que eu pensei que, tipo, era para falar o que eu queria fazer. Foi mal. Não tem problema, mas é assim que a gente vê, por exemplo, onde foi que eu errei? E é esse tipo de voltar de coisa que a gente faz, que a gente volta no texto. Acho que eu não vou admitir a Duda de volta. Mentira. Esse tipo de coisa de fazer de volta no texto e ver se o que, né, conferir se é realmente aquilo, é o que faz a gente aprender. Então eu falei para vocês, né, selecionarem lá a atividade e daí compartilhar aqui no grupo. Não sei se vocês sabem como pega um PDF e desse PDF você tira 2 páginas. No Windows não é muito fácil, no Mac é facílimo fazer isso, que foi isso que eu fiz lá com as 2 páginas
das atividades que o Iago propôs que ele queria aprender mais. E daí eu falei para ele, Iago, a ideia é você ir atrás e você fazer essas atividades e aprender um pouquinho mais sobre esse tema que você colocou aí, que são os phrasal verbs. E daí eu mencionei para ele também que hoje a gente veria ou um texto, que é esse aqui que a gente não terminou ainda, né? Na verdade, quando a gente chegou nesse texto, eu comecei a falar de tempos verbais, porque eu achei que seria interessante a gente focar um pouco nisso, e agora eu estou voltando para esse texto para a gente focar um pouco mais em estratégias de leitura. Né? Por isso que eu falei que a gente vinha muito tempo ali vendo gramática, então vamos voltar aqui na parte de leitura e vocabulário. Então, o phrasal verb é uma mistura de gramática e vocabulário. E só para a gente lembrar aqui, esse aqui é um phrasal verb, hook on, lembrando que hook, eu acho que a gente viu isso quando a gente viu um texto lá sobre o café, né? Hook é gancho, capitão gancho é Captain Hook, e hook on quer dizer que você está enganchado, ou qual é a palavra mesmo? Que você está preso a alguma coisa e, no caso, significa estar viciado naquilo. Esse phrasal verb set off quer dizer causar alguma coisa, e o put off doing something, né, que é você put off, é você adiar fazer alguma coisa. Então, prestem atenção nisso, porque essas palavras, esses termos estarão no texto. Vou até aumentar um pouquinho aqui o texto e colocar para cá. Antes da gente ler o texto, vamos lembrar, predict quer dizer o quê? Está aqui já traduzido, prever, o verbo prever. To predict, olha só que interessante. Na verdade, o predict, a gente que fala português, a gente até entende que quer dizer predizer. Esse dict quer dizer de dizer, de palavra. Então, predizer ou prever. Aí você tem o substantivo que deriva desse verbo, que é o previsão, que é o prediction, e um outro significado, ou uma outra palavra em inglês para predict é forecast, que quer dizer saber de antemão, que quer dizer a mesma coisa que predict, que é prever. E tem um outro verbo ainda, que é foresee, que é ver de antemão, que também quer dizer prever. É comum acontecer isso, de você ter uma ideia e várias palavras naquela língua para querer dizer aquela ideia, né? Que são palavras sinônimas, como vocês já sabem. Então, gravem essas palavras. Gravem também essa palavra aqui, essa conjunção, que quer dizer embora. Então, não é no sentido de ir embora, estou indo embora. Não, esse é um advérbio. Aqui, o embora é no sentido de conjunção. Alguém pode me dar um exemplo de uma frase em português usando embora como conjunção? Ela é uma conjunção que contrasta ideias. Em português mesmo, pode ser. Quem consegue usar uma frase usando embora? O Iago colocou lá, meu time é bom, embora perca jogos. Está correto o uso desse embora, né? Eu poderia dizer que meu time é bom, mas ele perde jogos. Então, esse embora, em português, é um mas um pouquinho mais sofisticado, né? Que ele tem a ideia de contrastar. Então, em inglês, esse though é a mesma coisa. Então, eu diria, my team is a good team, though it loses games. Né? Meu time é um bom time, embora though it loses games. E eu poderia fazer ao contrário também, né? Though my team loses games, it is a good team. Né? Então, embora meu time perca jogos, ele é um bom time, ou ele é muito bom. Então, em português ou em inglês, esse though pode estar antes, como pode estar depois.
essa relação entre as ideias. Olha aqui, esse do vai começar o segundo parágrafo. E por que eu estou enfatizando isso? Porque essas palavrinhas como conjunção, elas são muito importantes para a gente entender textos. Então, se você tiver um dia lá sem fazer nada e falar o que eu posso estudar de inglês para melhorar a minha leitura, eu recomendaria você estudar essas conjunções, porque as provas de vestibular, as perguntas sobre os textos, muitas vezes vão explorar se você sabe ou não o que essa conjunção significa, ok? Uma outra palavra super importante também, que é usado bastante em textos diversos e muitas vezes em textos acadêmicos e não acadêmicos, que é o if, que é uma conjunção também que estabelece uma condição de situações ou de ideias. Então, aqui, ó, onde eu estou mostrando embaixo da bola de cristal, tem um if aqui, muito importante que você entenda que esse if quer dizer se. Então, if women at risk for breast cancer got more mammograms, então, se as mulheres com maior risco de câncer de mama tivessem mais mamogramas, então, those exams might catch. Então, sempre tem uma coisa atrelada a esse if, tá? Porque eu nunca vou falar assim, se você não se alimentar bem, o quê? Você sempre espera alguma coisa. Então, sempre vai ser essa conjunção que vai estabelecer uma condição entre duas ou mais coisas. Por exemplo, pus só uma frase aqui, ó, if you eat vegetables, you will have a good health. Né? Se você come verduras e vegetais, você vai ter uma boa saúde. Não necessariamente, né? Mas a ideia que eu estou passando é essa aqui. E depois tem alguns phrasal verbs que nós já vimos aqui que estão no texto. Agora, depois que a gente se preparou, vamos tentar responder a essa pergunta. Eu sei que vocês já fizeram, né? As pessoas que fizeram o quiz lá no Google Docs já fizeram. Mas a ideia vamos tentar voltar aqui e ver o que a gente tem que levar em conta para a gente maximizar a chance de acertar a resposta. Então, diz assim, que de acordo com o texto, um dos riscos do prognóstico genético dos indivíduos desde o nascimento seria o de... a gente sabe que o vestibular vai trazer, mesmo em português, às vezes palavras que você fala, puta, o que é isso? Então, prognóstico talvez seja uma palavra que a gente lendo a gente não soubesse, mas será que isso impede que a gente entenda o texto? Não sei, talvez sim, talvez não. Você não vai poder usar um dicionário na hora, então você tem que ler o texto, as perguntas, as respostas e ver o que você acha que é mais correto. Então, não vou falar o que é prognóstico aqui, se vocês souberem, ótimo, se vocês não souberem, não tem problema, aguenta firme aí que talvez dê para a gente responder. Então, qual seria um dos riscos do prognóstico genético dos indivíduos desde o nascimento? Aí tem aqui as 4 alternativas, que eu vou ler rapidinho para vocês. Que as empresas usarem as informações para não contratar pessoas que teriam predisposição a certas doenças ou vícios, né? Seria o prognóstico de que algumas mulheres descuidarem da prevenção de saúde, de problemas de saúde para os quais não pareciam estar dispostas, de governos usarem as informações genéticas para negar a certos cidadãos o acesso a serviços de saúde pública, ou pais e educadores passarem a desconsiderar dados sobre o coeficiente de inteligência de seus filhos. É da Unicamp esse vestibular, então você vai ver que o texto vai estar ali falando de umas coisas interessantes. Então vamos lá, eu vou dar 2 minutos para vocês lerem o texto, e daí depois eu vou colocar aqui de novo as respostas. Deixa eu ver se dá para vocês terem as duas aqui. Fica muito pequeno se eu puser assim? Talvez assim melhore? Tem como vocês aumentarem aí para ver? Tá muito pequeno? Então, vamos ler o texto, então, primeiro. Aí eu dou 2 minutinhos e daí eu subo para a gente poder ver as perguntas.
Peraí que eu tive uma ideia. Vou fazer assim, ó. Vou fazer uma coisa aqui, peraí. Que vai dar certo. Vou fazer um screenshot disso daqui. Vou abrir aqui do lado. E agora, dá para ver tanto a pergunta quanto o texto? Sim, agora está melhor. Ok, vamos lá então. 2 minutes. Já deram os 2 minutos. A Duda respondeu que ela diria que o texto diz que um dos riscos do prognóstico genético das pessoas desde o nascimento seria de as empresas usarem as informações para não contratar pessoas que teriam predisposição a certas doenças ou vícios, né? O prognóstico genético é isso daqui, né? O que vai acontecer no futuro, que ela tem hoje uma predisposição para que certa coisa a ver com a saúde dela, não só a saúde, mas a ver com ela no futuro aconteça ou não. Aí ela disse que ela acha que é essa daqui por causa da primeira frase do texto. Então, a primeira frase do texto quer dizer: um dia os bebês terão report cards, quer dizer histórico escolar, né? As suas notas, eles terão tipo um histórico de DNA, eles vão ter todas as informações de DNA num cartãozinho ao nascerem. A primeira frase quer dizer isso. Quem acha que essa não é a resposta adequada e que uma outra resposta seria? Eu tô falando mais para baixo, assim, tipo, ó, tem ali, não sei o que lá, câncer e tabaco. Então, ó, vamos continuar. Então, porque a primeira frase do texto é essa daqui. Então, o primeiro parágrafo, talvez você tenha querido dizer. Isso, é tipo a primeira sentença. Tá, então, vamos ver lá o que fala. These reports, né? Lembra que eu falei que essas outras palavrinhas aqui também são... Deixa eu só pôr uma setinha aqui para ajudar a gente a ver. Mas eu não quero vermelha. Eu quero azul, porque eu sou menino.
These reports, lembra que eu falei que esse tipo de palavra é importante, que ele relaciona a outras, né? São os pronomes demonstrativos. Então, esses relatórios de DNA vão oferecer previsões sobre as chances das crianças de sofrer um ataque cardíaco ou ter câncer. Né? Esses cartões vão dizer o quanto de chance esse bebê tem de ficar viciado em nicotina, né, tabaco, de ser fumante, e também previsões que se essa criança vai ser mais esperta ou mais inteligente do que a média. Smarter than average quer dizer isso. Poderia. Smarter e average. Suffering vem do verbo to suffer a heart attack. Bem parecido com o português, é uma palavra cognata. Então quer dizer sofrer. E trait quer dizer characteristic, quer dizer traços. O Iago perguntou da palavra trait, que está acho que um pouco mais para baixo aqui. A gente já vê. Mas essa é então a ideia do primeiro parágrafo. Viu, Duda? Então, aqui não está falando nada de empresas usarem informações para contratar ou não pessoas. Está falando de predisposição a certas doenças ou vícios. Isso sim, né? Ó, predictions, que são previsões da chance de sofrer um ataque do coração, de ficar viciado ou de ser mais inteligente do que a média das pessoas. Mas não está falando de empresa e informação, para não contratar. Então, por isso que não pode ser a A. A Suzane colocou que ela acha que é a B, mas ela está na dúvida entre a D. Quem acha que é a B ou a D? A Suzane acha que é a B ou ela está na dúvida na D? Quem concorda com ela? Gostaria de escrever aí. A D poderia ser porque ele fala sobre o ensino em cima, né? A D não poderia ser? Poderia ser por causa dos dados que ele passa no primeiro negócio, né? Que a gente vê. Mais para frente, as crianças vão ter o que acontece com os seus dados que vem, né? Tá ruim para entender o que você tá falando, viu, Duda? Mas deixa eu ver aqui, ó. A Iana falou que acha que pode ser a D também. Não pode ser a D, viu, Suzana e Iana? Por que não pode ser a D, viu, Duda, também? Pais educador, o problema é desconsiderar dados sobre o QI da pessoa, dos seus filhos ou alunos. Aonde que fala isso aqui de pais e filhos? Ali, for instance, acho que na antepenúltima linha. For instance, aqui, né, quer dizer, por exemplo. Agora, você tentar entender uma parte aqui, falando por exemplo, você não vai conseguir, né? Você sempre que tiver for example, for instance, você tem que voltar um pouquinho para ver ali, né? Porque quando você tem o for instance, ele vai estar exemplificando uma coisa que foi falada anteriormente, né? Então, a gente tem que ver a outra frase aqui que quer dizer assim, ó. Então, quer dizer que as pontuações poligênicas, ou seja, as pontuações genéticas de mais ou menos chance das coisas acontecerem na sua vida, então, essas pontuações de chance são também controversas, né? Não é todo mundo que concorda, isso é lindo, maravilhoso, porque elas podem prever qualquer traço, não apenas doença. Se você pensar em prevenção de doença, né, a predisposição para você ter certas doenças é muito legal.
que é isso que ele fala aqui. Imagina que coisa legal você poder saber que você tem predisposição a câncer, então você pode fazer exame a cada 6 meses, e caso ele não está falando isso aqui, né? Sou eu falando, mas daí você pode evitar, descobrir a doença antes e tratar, né? Então, está falando que essas pontuações também são controversas, porque não é apenas doença que ela vai prever. Por exemplo, essas pontuações relativas ao gene podem agora prever cerca de 10% do desempenho de uma pessoa em testes de QI, ou seja, em testes de inteligência. E daí ele continua, tá, mas como que os pais e os educadores irão utilizar essa informação? Né, imagina, o meu filho tem aqui, o DNA dele diz que ele vai ser mais inteligente do que o seu. Ou o professor tem lá uma lista falando, esse daqui é mais inteligente, esse daqui não, esse daqui, nossa, esse aqui não, né? E daí o texto termina com essa pergunta, mas como os pais e os educadores vão usar essa informação? Então, será que tem a ver com a D aqui? Que o perigo, né, de você ter esse prognóstico genético é de pais e educadores passarem a desconsiderar dados sobre o coeficiente de inteligência de seus filhos ou alunos? Não. Não é esse o perigo deles desconsiderarem. Na verdade, essa pergunta está questionando, bom, eles vão considerar isso, que um filho vai ser mais inteligente que o outro, isso poderá ser problemático. Então, o texto não afirma isso de forma nenhuma, muito pelo contrário, ele fala assim, bom, os pais e educadores considerando isso, pode dar pau. Então ele termina com essa pergunta para fazer o leitor refletir. E daí tem mais pessoas dizendo, não, a Evelyn disse que é o B. Está correto, Evelyn. Você quer explicar por quê? Se você não quiser, é só escrever não. Não tem problema. A resposta, na verdade, né, se você está aqui no meio, isso, você colocou essa resposta. Se a gente for lá no Forms, eu acho que a gente tem a resposta, né? A gente pode verificar lá depois. Vamos ver se a gente entende o que... Eu ia colocar que a resposta está aqui, porque ela está nessa partinha azul aqui. Mas daí eu vi que essa partinha começava com for example, e for example é a mesma coisa que for instance. Então isso é uma coisa que vocês podem colocar aqui também como... vamos ver aqui, sofrer, trait, quer dizer characteristic, a mesma coisa que characteristic. E for instance é a mesma coisa de for example, uma outra forma de você dizer por exemplo. Aí eu falei, a resposta está aqui, mas começamos com for example, então a gente tem que voltar um pouquinho para poder entender do que é esse exemplo. Então, vamos fazer assim, leiam de novo essa partinha, e daí quem quiser tentar explicar por que o correto é a B, aí seria legal. Bem-vindo, José Manuel, welcome. A gente está respondendo essa questão aqui, a ideia é reler essa partinha que está aqui em azul e dizer, e tentar explicar por que a resposta correta é a B. A gente já indicou aqui a resposta correta, ela é a B. Aí eu quero saber se alguém consegue explicar com as suas palavras o porquê.
esse what if quer dizer e se. E é muito interessante aqui, ó, esse the trouble is quer dizer o problema é. Então, esse tipo de expressãozinha, o problema é, ele vai estar falando alguma coisa contrária, né? Ele vai estar falando aqui, olha que coisa legal. Então, quando você vê esse tipo de expressão aqui, the trouble is, você já fica de olho, porque você fala, então quer dizer que tem algum problema aqui. E muitas vezes a pessoa que cria a questão, ela vai focar nisso, para ver se você entendeu. Então, você vai ter que ler tudo isso daqui, que é o que vocês fizeram agora, e prestar atenção no que vem depois desse o problema é. Porque, na verdade, é um dos riscos do prognóstico. Então, aqui ele está querendo saber um problema. Essa ideia de você prever a predisposição das pessoas no futuro, em termos de saúde, é legal, mas tem um risco. Então, na verdade, no fundo, a resposta está aqui, nessa partinha. Mas para a gente entender essa partinha, a gente tem que entender tudo. Quando que a gente sabe quando uma questão de vestibular é mais complexa? É quando ele faz você ler mais do que uma frase, por exemplo. Então, o vestibular da Unicamp tem essa predisposição de forçar você a ler um pouco mais, não simplesmente identificar, a resposta está aqui. Às vezes acontece, mas às vezes são perguntas que fazem você realmente interpretar o que está sendo dito. Então, vocês têm aí uma hipótese na sua cabeça. Eu vou traduzir aqui essa parte e você vai verificando se faz sentido o que você pensou. Então, está falando, né, que o risco é que de algumas mulheres descuidarem da prevenção do problema de saúde para os quais elas pareciam não estar predispostas. Então, imagina, tem lá no seu, logo que você nasce, que você não tem 1% ou, sei lá, pouquíssima chance de ter câncer de mama. E daí você descuida, você não faz exame. Só que daí chega um dia e você tá com câncer de mama e você não foi atrás e já está avançado, você pode se ferrar. A ideia é mais ou menos essa. Mas eu vou traduzir aqui para vocês conferirem. Então, tá falando aqui, ó. Embora os novos testes de DNA ofereçam probabilidades e não diagnósticos, eles poderiam ser muito benéficos para a medicina. Por exemplo, se mulheres que têm alto risco de câncer de mama fizessem mais mamogramas e aquelas que têm baixo risco de desenvolver câncer de mama fizessem menos exames, esses exames, né, poderiam detectar mais more real cancers, mais casos reais de câncer e causar menos alarmes falsos, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem e não tem. O problema é que essas previsões estão longe de serem perfeitas, ou seja, as previsões são possibilidades, probabilidades. E daí ele complementa. E se alguém com um baixo risco, né, com uma pontuação de baixo risco para câncer, puts off being screened, adia ficar fazendo o exame, né, esse screen é você, tipo, fazer o exame, você ser examinado, e daí desenvolve o câncer de qualquer forma. Então, a pessoa tem um baixo risco, ela não vai fazer exame, não vai, daí quando ela vê, o câncer se desenvolveu e ela já está tarde demais. Tá vendo como a relação não é tão direta? E ela tá falando isso, ó, que algumas mulheres descuidarem, tá falando de câncer de mama aqui, e daí a hora que elas vão ver, elas estão com câncer. Então, por isso que é a resposta B. Vamos ver lá no nosso drive. Droga.
se a resposta era essa mesmo. O duro que a gente vai ter que... Como que eu faço para ver essa resposta? Se alguém quiser escrever algum comentário e falar, nossa, a Unicamp vai se ferrar, por que fazer isso? pode desabafar aí no chat, porque essa questão realmente não é tão fácil. Prof, a Unicamp não tem espanhol? Oi? A Unicamp não tem espanhol? Não tem o quê? Espanhol, não tem opção de escolher, tipo, igual o Enem, que é espanhol ou português? Não sei. Boa pergunta. Alguém sabe se a Unicamp tem espanhol como opção? Não, só inglês. Vamos ver aqui, ó. A resposta é a B. Respostas corretas. Vamos ver se tem aqui o porquê da resposta correta. Olha só o que... aqui está falando aqui, ó. Alternativa A sugere um risco real de mau uso das informações genéticas caso empresas... Esse risco não é contemplado no texto. Aí a alternativa C menciona um outro risco que é dos governos utilizarem os dados... Nada disso está no texto. Isso aqui a gente tinha visto essa primeira, essa segunda não, porque no texto não fala nada de governos utilizarem os dados. A alternativa D, que é uma que foi mencionada aí por vocês... educadores de ter uma certa informação sobre o desempenho do ao passo que o texto apenas indaga sobre a reação dos pais, que termina com aquela frase lá, ele não fala sobre aquilo que eu expliquei. E daí, por que então que a B é a correta? Olha que explicação grande. Porque ela nomeia um risco de fato mencionado no texto, que é o risco de as mulheres cujos testes de DNA não apontem predisposição a certos problemas de saúde descuidem de sua prevenção. E o texto ressalta que os prognósticos não são perfeitos, né? São longe de estar perfeitos, e pode acontecer de mulheres com baixo risco de câncer virem a desenvolver a doença. E essa inferência se faz a partir da quarta linha do texto, que aponta o benefício possível dos testes, que é uma mulher ter mais risco de câncer de mama, fará mais mamografias. Mas a sequência aponta o risco geral de uma pessoa que apresenta baixo risco descuidar dos exames e acabar adoecendo no futuro. Ou seja, para a gente entender essa questão aqui, a gente teve que entender praticamente o texto inteiro, né? Eu acredito. Oi. Gente, um sentimento sobre esse texto. Assim, se uma mulher ela tem predisposição para câncer de mama, ela deve cuidar mais. Porém, eu acho que se ela pega assim, eu não tenho nenhum caso de câncer nessa vida, não é que ela deve descuidar, ela deve cuidar também de si mesmo, porque você pode ser o primeiro. Então, concordo, mas o louco de você responder a perguntas de vestibular é que você não pode trazer muito não que você não pode trazer para o mundo real, mas tem certas inferências ou certas ideias que o texto não permite que você tenha, porque está dizendo outras coisas lá. Então, você pode discutir, querer falar, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas o que você tem que analisar é o que está no texto. Antes da gente continuar aqui não com esse texto, porque nós já vimos, nem com esse que a gente vai ver depois, mas sim com este. Então, antes da gente vir para cá, eu só queria relembrar uma coisinha aqui com vocês, que tem a ver com comparativo e superlativo, mas de palavras que são diferentes no sentido... Lembra que a gente já viu isso daqui a aula passada, no finalzinho? Então, só para a gente fechar isso, qual seria o comparativo aqui? Qual palavra eu diria nessa frase aqui, ó, quando eu digo My car is good, but my dad's car is much... Então, eu estou comparando aqui que o carro do meu pai é muito... Não vou poder dizer gooder, né? Tá errado dizer gooder. Não posso. Eu vou usar uma outra palavra. Quem lembra?
Da mesma forma que em português eu não posso dizer, o meu carro é bom, mas o do meu pai é mais bom, eu não vou poder também dizer more good. Errado dizer more good. Errado dizer gooder. Ou seja, qual é o correto? É uma outra palavra que teve gente que já colocou lá no chat. Very good. Better. A palavra é better. Quando eu estou comparando, né? Então aqui eu estou comparando o meu carro com o carro do meu pai, ou na verdade o carro do meu pai com o meu. Mine is good, but my father's is better. E aqui eu estou falando de good ainda, mas eu estou comparando uma com o resto, ou seja, eu vou usar o superlativo. Então eu não posso dizer the goodest aqui. Eu tenho que usar outra palavra que eu tenho certeza que vocês sabem. Qual é a palavra aqui? She has the computer in the class. Começa com B também. A Evelyn tem estudado comparativos e superlativos. No caso aqui seria a palavra best. Então é sempre importante a gente lembrar esse comparativo e superlativo de good. E essa outra ideia aqui, vê se vocês entendem. She got a 9 on the test. She did very well. That's right, but her brother did? Well quer dizer que ela foi muito bem na prova. Será que eu vou poder dizer aqui more well, mais bem? Tá certo. Tá certo que ela tirou 9, mas o irmão dela foi more well? Não. Weller? Não vou dizer Weller. Eu vou querer dizer, nesse caso, também better. Ou seja, o comparativo, a Suzane acertou lá, better. O comparativo de good é better e o comparativo de well também é better. Né? Well é um advérbio aqui. Eu estou descrevendo como ela foi na prova. Ela foi bem. Mas se eu quero dizer que o irmão foi melhor, ele foi mais bem, eu vou dizer better. Não vou dizer more well. A irmã tirou 9, ele tirou 9,6. Aí a pessoa continuou. Wow, that's a good grade. A good grade, né? Olha, é uma nota boa. O Mark, however, quer dizer, por outro lado, ou contudo, got the only 10, tirou o único 10. Ele foi, como que eu diria, o melhor aqui no caso. Será que eu vou dizer the wellest? Não. The most well? Não. Como que eu vou dizer? Foremost também não. Da mesma forma que aqui, good, better, good, best, well, the best. Eu vou ainda usar o best. Então, o better é o comparativo de well, o best é o comparativo de well. O better é o comparativo de good, o best é o comparativo de good. Então, nós temos as mesmas palavras para querer dizer tanto melhor quanto melhor. Em português não muda, é tudo melhor. Porque o melhor em português pode ser tanto um adjetivo quanto um advérbio. Né? Então, queria mostrar isso para vocês. Da mesma forma que o good e o well a gente diz aqui os comparativos irregulares, a palavra bad, que é o contrário de good, também tem o comparativo e o superlativo irregular, quer dizer que não é more bad, não é better. Então, nessa frase aqui, Lula's government was really bad, but Bolsonaro is even. Então, o governo do Lula foi ruim, mas o do Bolsonaro é ainda mais ruim, mais pior, mais mal? Não. Qual é a palavra? Não vou poder falar more bad, não vou poder falar better. Como que eu diria pior? Que o governo do Lula foi ruim, mas o do Bolsonaro é ainda pior. A Suzane colocou lá. A gente viu na aula passada, que é o worse, even worse. Olha só que louco, né? Como pode o
bad ter a ver com o worse? Não sei como pode. Como pode o bem ter a ver com melhor, ou como mal tem a ter a ver com pior? São palavras bem diferentes. As línguas fazem isso. Agora, se eu querer dizer que Bolsonaro is the president in history, como que eu diria aqui? Que ele é o pior presidente da história. Eu não vou poder falar the most bad. Não vou poder falar the baddest. Errado. Eu vou ter que usar uma outra palavra. Não é wrong, é quase, viu, Su? É assim, ó. Worst. The worst. Então, quando vocês virem nos textos essa palavra worst, essa palavra the worst, vocês têm que, de alguma forma, lembrar que você está comparando usando o adjetivo bad, que é uma coisa ruim, que é uma coisa ainda pior, ou que é o pior, ok? Por que eu estou trazendo comparativo de novo? Porque nesse texto teve vários, né? Eu lembrei por quê. Eu falei, nossa, mas por que eu estou trazendo de novo? Porque aqui a gente tem vários comparativos, e os comparativos são realmente usados em muitos textos. Depois a gente volta aqui para ver esses outros, senão fica muito chato. E eu posso passar essa listinha aqui para vocês também depois, ou seja, só dar uma googlada que vocês acham. Agora, eu só queria, então, trazer aqui, para a última pergunta, como você interpreta cada uma dessas imagens? Sem saber aqui o que está sendo perguntado, o que não está sendo perguntado, se eu pedisse para você, interprete essas imagens, o que elas querem dizer, na sua opinião? O que você diria? Duda, fala bem perto do microfone, por favor, senão eu vou ter muita dificuldade em entender. Não sei se os outros também entendem, mas também não entendem, mas fica difícil. Eu falo muito baixo e aí eu tô longe do microfone. E a minha gata ainda tá falando. Dá para entender que é um banheiro masculino e um feminino? Aqui, nessa? Aí, não, no segundo, onde tem um menino. No segundo, onde tem um menininho na porta. Que são 2 banheiros, um feminino e outro masculino. E o outro é um banheiro de gênero neutro, onde pode usar homem e mulher. Ok. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Agora, o que você fez, Duda, não foi... Eu vou fazer outra pergunta, então. Agora, você descreveu, você ainda não interpretou as imagens, né? Você descreveu que aqui é um banheiro para pessoas de gênero neutro e aqui tem uma pessoa na frente ali de 2 banheiros, um feminino, um masculino. Agora, tem umas outras palavrinhas aqui que é importante você entender. Mas antes da gente entender aqui o que essas frases significam, alguém gostaria de ir um pouquinho além agora e interpretar as imagens em relação uma à outra? Bom, tem meio que um julgamento, né? Porque, tipo, se são plaquinhas de banho, no caso da esquerda, por exemplo, é uma plaquinha que vai na porta do banheiro. Tipo, fala, banheiro de gênero neutro, eu não sei traduzir, eu traduzi dessa forma, peço perdão se estiver errado. Mas é que, tipo, tem um estigma, né? Que, tipo, pô, é banheiro de gênero neutro, mas por que o carinha tá olhando por cima, sabe? Tipo, não faz sentido isso, sabe? E o outro, eu
tem alguns comandos diferentes para a pessoa que na imagem da direita, acho que são comandos diferentes, né? Acho que o homem fala, tipo, se você quer usar, bate na porta, eu acho. E a mulher tem que, tipo, chamar, eu acho. E foi essa a interpretação. Ok. A parte mais difícil da interpretação aqui não é a parte das imagens, que tanto você, Iago, quanto a Duda falaram coisas corretas com as quais eu concordo. Eu só não acho que talvez não seja a plaquinha aqui talvez eu acho que não seja uma plaquinha necessariamente. Eu acho que é só uma ideia que num restaurante, num banheiro, né, restroom de gênero neutro, é bem provável que isso vá acontecer, né? Que os meninos geralmente são mais atirados do que as meninas, vá se levantar para ver a menina, por exemplo, fazendo xixi, né? Então é uma coisa problemática. Ao mesmo tempo, você tem aqui quando você divide, você tem aqui o banheiro feminino e esse get yelled at quer dizer leve gritos. Se você entrar aqui, as mulheres vão gritar com você. Porque vão achar que você... Por que vão gritar com você? Se você entrar aqui no masculino, os caras vão bater em você. Se quer dizer get beat up, quer dizer apanhe, você vai apanhar. Então aqui quer dizer você vai levar grito, aqui quer dizer você vai apanhar. Então, ó, aparentemente o personagem da segunda imagem se sente desconfortável com a opção. O menino está indeciso de qual usar. E daí a Suzane perguntou, mas como você sabe que é menino, Duda? Perfeita essa pergunta. Não tem nada na imagem, Duda, que diz que ele é um menino. Ele é um indivíduo, é uma pessoa. Eu acho que pode ser que não seja um menino, pode ser uma menina, ou pode ser alguém que não se veja nem como um menino, nem como uma menina. Ou pode ser alguém que tem o sexo masculino, mas se identifica com o outro sexo feminino, ou seja, pode ser uma pessoa trans. Então, essa discussão que a gente teve, eu acho, já vai permitir que a gente responda a pergunta. E a pergunta é a seguinte: os panfletos abaixo foram distribuídos na entrada de uma assembleia de estudantes universitários reunidos para discutir um pedido de reforma nos banheiros. Então, houve pedido para que houvesse banheiros de gênero neutro na universidade, né? Aí, então, você tem que analisar esses panfletos dentro desse contexto da assembleia universitária, que houve pedido para a reforma dos banheiros, e daí você tem que responder o que é mais adequado aqui. Então, vou dar um tempinho aí para vocês lerem e colocarem aí no chat o que vocês acham desses panfletos. Para facilitar a sua vida, vocês podem ir lendo aqui já, se vocês... Agora vocês não vão conseguir, eu sei, mas só para vocês não ficarem reclamando que não estão enxergando, dizem aí. Vou dar 1 minuto para vocês colocarem qual a resposta vocês acham que é adequada. A, B, C ou D. A Suzane já respondeu. 10 segundos para vocês responderem. Quem não respondeu, eu vou expulsar da aula. Mentira. O Iago também acha que é o D. E a Evelyn, a Iana, a Duda e o José acham o quê? Que é a D? A Evelyn também, todo mundo acha que é D. Muito bem.
O panfleto B argumenta a favor de banheiros unissex ao expor um dilema de pessoas transgênero. Eu nem lembrava que era essa a resposta, eu nem tinha visto antes. Mas conforme eu fui explicando para vocês, conforme eu fui trazendo aqui, né, o questionamento que a Suzane fez em relação a sobre como você sabe que é um menino, fez com que que vocês e eu, nós juntos, ajudássemos a chegar aqui. Ó, é um dilema, a pessoa está indecisa, né? As meninas não me veem como meninas, elas me acham menino. E os meninos não me veem como menino, eles me acham menina. Então, onde que eu fico? Em qual banheiro que eu vou? Né? Não seria legal ter um banheiro que pudesse ser frequentado por meninos e meninas, ou não importa quem, né? Não importa qual o gênero dessa pessoa? Tá vendo como, ao mesmo tempo, vocês acham que se eu não tivesse explicado aqui o que essas frases significam, vocês teriam conseguido responder corretamente a D? Eu devia ter deixado vocês fazerem primeiro. Não, Mas eu professor, pelo visto eu iria de B, né? Como eu expliquei meu raciocínio. Então, que o panfleto B recomenda bater na porta ou avisar verbalmente. É que talvez você às vezes sabe que o yell é gritar, né? Antes de entrar em um banheiro unissex. Então, tá vendo como as questões da Unicamp são um pouco mais complexas no sentido de que elas fazem você ter uma interpretação não verbal, ou seja, você compreender a relação entre as imagens e os textos. As imagens são universais, independem da língua, mas os textos, por menores que eles sejam, não é porque um texto é curto que ele vai ser fácil. Que essa construção em inglês, get yelled at, get beat up, ela não é trivial. Então, eu acabei ajudando vocês. Vamos ver. Se no futuro eu encontrar uma outra questão que vá trabalhar a parte imagética, eu não vou explicar nada, vou pedir para vocês fazerem. E daí depois eu explico, que nem eu fiz com essa daqui, e daí a gente volta e vê se era isso mesmo ou não. Então, dando continuidade a estratégias de leitura, agora nos últimos minutos, eu achei esse material aqui em algum lugar na internet, e eu achei uma parte interessante que pode nos ajudar a melhorar as nossas habilidades de leitura e escrita. A gente não vai focar em escrita, mas de leitura, sim. Então, quando você pratica estratégias de leitura, como a gente fez agora, né, que são estratégias de interpretação de texto, você aumenta a chance de você responder corretamente quando você faz o vestibular. E esse daqui é do livro Pre-Intermediate, que é um nível pré-intermediário. E a gente vai trabalhar aqui, eu achei interessante esse primeiro texto, nós vamos trabalhar 4 estratégias de leitura. Uma delas é predicting. Olha que interessante, né? A gente acabou de ver aqui, do outro texto lá, o que predict quer dizer, né? Então, predicting é uma estratégia de leitura. E o que o predicting quer dizer em termos de estratégia de leitura? Quer dizer que o texto vai ter elementos, ou você, ao olhar ou analisar certos elementos do texto, muitas vezes elementos visuais, vai permitir, então, você prestar atenção a certos elementos, vai permitir com que você preveja coisas sobre o texto, que foi o que a gente fez agora quando a gente analisou aquelas imagens. Então, porque daí a pergunta vai fazer com que você
por exemplo, tenha uma previsão correta ou não, né? Muitas vezes a pergunta vai checar se a sua previsão sobre aquilo está certo ou não. Então, essa é uma estratégia de leitura. Uma outra estratégia de leitura que a gente vai usar nessas atividades aqui é utilizar o seu conhecimento de mundo ou conhecimento de fundo. Então, quando a gente lê um texto, muitas vezes a gente, quanto mais conhecimento você tem sobre o mundo e as coisas do mundo e as pessoas do mundo, mais chance você vai ter de interpretar corretamente aquele texto. É claro que a interpretação vai ser ali uma interação entre as pistas que o texto traz para você e o seu conhecimento de pano de fundo, o seu conhecimento de mundo, que é essa outra estratégia que a gente vai usar aqui no exercício 2. Uma outra estratégia que a gente vai usar para ler esse texto, deixa eu mostrar aqui o texto para vocês, ó. O texto é esse daqui, ó. Families have great future, e ele vem acompanhado dessa imagem, tá? E essa, que na verdade é uma imagem que é um diagrama, né? Quando eu tenho assim palavrinhas escritas e setinhas e linhas e coisas escritas, a gente chama isso de diagrama. Então, a gente vai analisar aqui a parte da imagem também do diagrama, ok? Então, a gente vai prever coisas do texto, a gente vai usar o nosso conhecimento de fundo, depois a gente vai tentar entender detalhes do texto, não sei se hoje vai dar, talvez a semana que vem só o número 3, e depois a gente vai trabalhar aqui uma outra estratégia que é responder ao texto. Mas esse respond aqui não é necessariamente responder a uma pergunta, é mais no sentido de você reagir a algo que o texto traz, né? E os vestibulares, as perguntas do vestibular, elas incitam, elas provocam você, elas fazem com que você muitas vezes reaja ao texto, né? E daí, qual é uma reação adequada e qual é uma reação não adequada? Ou seja, qual é uma resposta possível, correta, de acordo com o que o texto traz, e qual é uma resposta ou uma ideia não possível, não correta, que daí são aquelas questões ou alternativas que a gente elimina. Então, vamos ver aqui primeiro. Deixa eu apagar isso daqui que não faz mais sentido. Vamos manter aqui nessa primeira. Então, a gente vai olhar na imagem ali, no cartoon, que é de uma Beanpole Family Tree. And at the headline of the article below. Então, a gente vai aqui, essa atividade número 1 está pedindo para a gente analisar essa imagem, que é, ó, The Beanpole Family of the Future. Beanpole é uma planta que tem um caule só, assim, né? Que nem um feijão. Quando o feijão nasce, ele vai formando um caule, daí as folhas vão saindo no caule. Depois, só mais para frente, que vai crescendo outros caules. Então, o nome desse diagrama, desse cartoon que o texto está chamando, é The Beanpole Family of the Future. E daí você tem aqui, ó, Great Grandparents. Nossa, o que é isso? Aí você vai subindo, tem outras pessoas aqui, ó. Aí você vai subindo, tem 2 raminhos aqui, outras pessoas aqui. Aí você vai subindo, você tem aqui uma pessoa num raminho, 2 pessoas aqui e um bebezinho aqui, horroroso, que parece mais um demônio. E daí você tem essas escritas aqui, então, essa daqui eu já li para vocês. Great Grandparents. Quer dizer o quê? Tataravô, ou tatataravô, ou tatataravós. Aí aqui tem aqui, ó, escrito do lado, a long, thin family tree, que é uma árvore genealógica longa e fina. Aí tá escrito aqui, ó, 4 or 5 generations
but not many aunts, uncles, and cousins. Quem se arrisca a traduzir essa frase aqui? Esse generations, algo do tipo aí, seria gerações, não seria? Isso, generations quer dizer gerações. E o que for quer dizer? Or five. Isso vocês sabem, né? Four or five generations. Então, 4 ou 5 gerações. Mas aí, but, sempre que tem o but, a gente tem que prestar atenção, né? 4 ou 5 gerações, mas not many aunts, uncles and cousins. O que quer dizer? Não muitos tios, tias ou primos e primos. Exatamente. Aunts quer dizer tia no feminino. É uma palavra feminina que quer dizer tia. Não confundir com a palavra ant, que a pronúncia é a mesma e quer dizer formiga. Então, com U quer dizer tia, sem o U quer dizer formiga. Uncles quer dizer tio e cousins quer dizer primos. Então, quando você olha o bebê ali, ó, você vê que ele tem o pai e a mãe, mas ele não tem. Ele tem aqui a avó, mas ele tem o vô, mas daí, ó, né, você vê que não tem muitas. A árvore não se alonga na horizontal, como muitas vezes acontece, né? Ela é mais vertical. Agora, pronto, a gente. E faltou analisar. Então ele falou para analisar a Family Tree e também o headline of the article, que é o título do artigo. O título do artigo é isso, ó. Families have great, great future. E daí ele faz a pergunta para você. Você acha que o artigo é sobre famílias no presente? Quer dizer, no passado, no presente ou no futuro? Vocês acham que está falando de famílias no futuro, no passado ou no presente? Tá óbvio, né? Tem várias indicações aí, inclusive falando claramente no futuro. Por que você acha que é passado, Suzane? The Beanpole Family of the Future. Ó, o próprio título aqui do... eu acho que eu sei porque você imaginou que é passado. Por causa daqui, né? 4 or 5 generations. Quando você fala de gerações, você pensa em gerações passadas. Talvez você tenha pensado isso. Ok, no problem. Mas pode ser que quando você fala em generations, você pensa no passado. Quando você fala em árvore genealógica, você pensa no passado. Mas aqui o próprio texto está falando que é a família do futuro. Então, o texto fala do futuro. E outra coisa, você acha que o artigo vai falar sobre famílias na Grã-Bretanha, na Ásia ou do mundo todo? Sem ler o texto, né? Só prestando atenção aqui nisso. Na verdade, quando você prevê, você não precisa estar certo ou errado. Na verdade, o prever é só mais para você especular mentalmente o que vai ter no texto. E daí, só esse fato de especular na sua cabeça já é muito legal. Porque quando você lê o texto, você vai poder falar, olha, é sobre famílias britânicas, ou, não, eu achei que era sobre famílias britânicas, mas agora eu vi que era sobre famílias no mundo inteiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, que independentemente do que você acha que é o texto, é legal você tentar fazer essas previsões, porque você pode
verificar que ela está certa ou que ela está errada. E para você verificar se você está certo ou se você vai estar errado, você tem que entender o texto. E o intuito é entender o texto. Então, a ideia é saber aqui a gente não vai fazer, não vou pedir para vocês desenharem nada. E a letra C, eu vou pedir para vocês lerem rapidinho o texto e dizer se a gente estava certo aqui sobre família do futuro ou se a gente estava errado, e sobre quais famílias estão falando na Grã-Bretanha, na Ásia ou famílias do mundo todo. Ok? Então, vamos ler bem rapidinho e dizer se é família do futuro, do passado ou do presente, ou se é sobre famílias e se é sobre famílias na Grã-Bretanha, na Ásia ou no mundo todo. Vai lá, quem quiser ir já responder no chat, pode ir respondendo. Vou pedir para vocês pararem já, porque é muito louco que só você lendo rapidamente aqui esses 2 parágrafos, eu diria, aqui, né, se você quisesse ler um pouco mais, ou até aqui, sim, você já consegue responder se é de famílias do futuro, do presente ou do passado, é do futuro, e se o texto está falando especificamente sobre famílias Britain, Asia or all over the world. O Iago tinha posto Britain. Ele está correto. Mas como que você adivinhou, Iago? Só olhando aqui, nada diz que são famílias britânicas, né? Será que você leu aqui no texto? Será que você, sem querer, você acabou vendo que realmente, tem uma parte aqui que fala de British families, né? E daí você fala, tem uma outra parte aqui que fala de Oxford University. Você sabe que Oxford é na Inglaterra, né? Na Grã-Bretanha, né? Então, Professor, eu tenho uma resposta, mas eu acho que a Suzane também tem uma, porque ela também respondeu. Ela respondeu? Ela é verdade, ela respondeu Britain, porque porque antes da gente verificar, você respondeu também Britain, né, Suzane? Por quê? O que você leu essa frase aqui quando eu mostrei o texto? Olha que interessante. O que ela pensou? Ela falou que antes de ler o texto, né, então ela não viu essa palavra British aqui, mas ela achou que seria sobre Britain, porque Britain aqui é um lugar mais específico quando comparado à Ásia, né? Britain são 2 ou 3 países ali, a Ásia é um continente e o mundo todo é o mundo todo. Então, por algum motivo, ela achou que o artigo focaria em algo ali mais específico, num lugar mais específico. Legal, legal. Agora, antes ainda da gente ler o texto, usando o nosso conhecimento de mundo, a ideia é a gente circular aqui a palavra que a gente acha que vai fazer com essa frase fique verdadeira para o Brasil, para o nosso país. Então, por exemplo, como que a gente diria aqui em Brasil? Fewer children are born now than in the past, or more children are born now than in the past? O que você acha? Vou até pôr um círculo para ficar igual. Essa frase quer dizer que menos crianças nascem atualmente no Brasil do que no passado, ou mais crianças nascem atualmente do que no passado? Eu estou por fora dessas informações, então vocês me digam aí, menos crianças ou mais crianças? Fewer children or more children? Eu acho que são menos crianças,
nascem, mas no caso de como eu sou católica, na minha comunidade geralmente são 5 crianças assim por pai. Então você concorda que são menos crianças que nascem hoje em dia do que nasciam antigamente? Digamos proporcionalmente, né? Eu acho que proporcionalmente, em termos percentuais, sim. Antigamente, as famílias tinham muito mais filhos, né? Os pais tinham muito mais filhos do que hoje. É isso que você disse, não é, Duda? Exemplo, eu venho de uma família que meu bisavô teve 29 filhos, a minha avó teve 8, eu vou, e a minha mãe só eu. Olha, diminuiu drasticamente. Então, eu acho que isso não é só com a sua família, eu tenho a impressão que é com a família de todo mundo. Vamos ver ali a número 2, daí a gente já se despede. People's lives are getting shorter or getting longer? Ou seja, as pessoas... Aqui, quando você traduz literalmente, é que as vidas das pessoas estão ficando mais curtas ou mais longas? Ou seja, as pessoas estão vivendo mais ou vivendo menos? Are the people living longer or shorter? A Suzane é boa, então aí que disciplina seria essa? Geografia, sociologia? Não sei. Mas eu concordo, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Que as pessoas estão vivendo mais tempo hoje em dia. Então, por isso que a gente diria aqui o longer. Começamos essas atividades aqui falando sobre as habilidades ou as estratégias de prever e de usar o conhecimento de mundo que a gente tem. Então, na semana que vem, a gente vai continuar com essa estratégia para daí lermos o texto e praticarmos a leitura, que é a função dos nossos plantões de inglês. Então, já são 3h30, não vou segurar vocês mais para vocês irem para a próxima aula. Em breve já envio para vocês a gravação, se vocês quiserem rever alguma coisa. So, thank you very much and have a great holiday. Bom feriado, né? Segunda-feira, feriadão, aproveitem para estudar, só que nem tanto quanto normalmente. Ok? Bye bye, thank you. Aí, professor, brigadão, viu? Até a semana que vem. Até, see you next week.